Eu trabalhava como garçonete em um pequeno restaurante de bairro, um daqueles lugares onde todo mundo parece conhecer todo mundo. A rotina era sempre a mesma, com clientes habituais que até se tornavam parte da paisagem do lugar. Entre eles, havia um homem que me chamava a atenção pela repetição quase obsessiva de seus hábitos. Ele aparecia toda semana, sempre no mesmo dia e horário, pedindo exatamente a mesma coisa, torta de maçã com café preto. Ele não conversava muito, só dizia obrigado com um tom quase robótico, sem emoção. No começo, ele parecia inofensivo, apenas um homem reservado. Mas, com o passar das semanas, percebi que seus olhos estavam sempre em mim, mesmo quando eu não estava atendendo sua mesa. Ele seguia meus movimentos como se estivesse hipnotizado. No início, pensei que fosse paranoia. Afinal, era um restaurante, e as pessoas olham, certo? Mas havia algo no olhar dele que me incomodava. Era fixo, o tempo todo me observando. Ele sempre escolhia a mesma mesa, de onde podia ver todo o restaurante. Falei com uma colega sobre isso, mas ela nem ligou, dizendo que ele era um cliente habitual e nunca tinha dado problemas. Decidi ignorar, mas foi ficando impossível. Cada vez que ele entrava, sentia um desconforto crescente. Comecei a evitá-lo, mas ele parecia perceber, e aquilo só aumentava a intensidade do olhar. Alguns dias depois, cheguei em casa depois do trabalho. Moro sozinho em uma casa simples, com um quintal nos fundos e poucas casas ao redor. Já era noite, e, ao abrir a porta, algo pareceu errado imediatamente. Uma das janelas da sala estava entreaberta, o que era estranho, pois sempre as deixo fechadas. Quando entrei, foi outro detalhe que realmente me assustou: meu casaco, que deixo pendurado perto da porta, estava no chão, como se tivesse sido jogado. Comecei a reparar melhor e percebi que uma caneca da cozinha, que sempre guardo no armário, estava na pia, como se tivesse sido usada. A sensação de invasão foi crescendo a cada passo que eu dava. Fui até o quarto, e ali a coisa piorou. Minha gaveta de roupas íntimas estava aberta, e revirada. Não parecia faltar nada, mas o simples fato de alguém ter mexido ali me deixou completamente apavorada. O medo de que ele ainda estivesse na casa foi esmagador. Olhei embaixo da cama, no armário, até no banheiro, mas não havia ninguém. Peguei o telefone para chamar a polícia, mas hesitei. O que eu poderia dizer? Não havia sinais de arrombamento, e nada de valor tinha sido levado. Por mais que tentasse racionalizar, o medo se instalou. Passei a noite trancando cada porta e janela, colocando móveis para reforçar as fechaduras. Mesmo assim, cada pequeno barulho me fazia pular de susto. Na manhã seguinte, quando saí para o trabalho, encontrei um bilhete preso no portão. Dessa vez, era impossível ignorar. A mensagem dizia: "Bonita casa. Você deveria verificar melhor as janelas." Meu corpo inteiro ficou gelado. Sabia que só podia ser ele, o homem do restaurante. Ele tinha descoberto onde eu morava. Passei o dia revivendo cada momento da noite anterior, tentando entender como ele havia entrado e saído sem deixar rastros claros. No trabalho, ele apareceu no horário de sempre. Senti um embrulho no estômago, mas não consegui encará-lo. Ele só me olhou, com aquele mesmo olhar fixo e um leve sorriso que me fez querer gritar. A sensação de ser observada não me deixou nem por um segundo. As coisas começaram a sair de controle. Ele não estava mais se limitando ao restaurante. Agora, era como se quisesse que eu soubesse que podia me alcançar a qualquer momento, em qualquer lugar. Uma noite, ao chegar em casa, encontrei algo que me fez perder o chão. No meu travesseiro estava um chaveiro com um pequeno pingente que eu tinha perdido meses atrás. O medo tomou conta de mim, ele estava de olho em mim há meses. Mal consegui dormir aquela noite. Cada som parecia amplificado, cada sombra parecia mais ameaçadora. Eu sabia que ele podia entrar de novo, quando quisesse. Naquela noite, minha casa, que antes era meu refúgio, tornou-se o lugar mais aterrorizante do mundo. Era meu dia de folga, e eu tentava relaxar, mesmo com o medo constante. Já era tarde quando a energia caiu de repente. O silêncio era absoluto, e a escuridão tornava tudo mais claustrofóbico. Peguei meu celular e liguei a lanterna, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Quando me aproximei da janela para tentar entender o que estava acontecendo, vi algo que me deixou em pânico. Ele estava lá fora, parado no quintal, imóvel, olhando diretamente para mim.
Corri para a porta e chequei todas as trancas, mas nada parecia suficiente. Liguei para a polícia com a voz trêmula, implorando para que viessem rápido. Enquanto esperava, ouvi passos pesados no quintal, se aproximando das janelas. Eles pararam por alguns segundos e então desapareceram. Quando a polícia chegou, ele já havia sumido. Não havia sinais claros de que ele tinha estado lá, mas, no fundo, eu sabia. Desde então, nunca mais o vi, mas a sensação de que ele ainda está por perto me acompanha todos os dias. Ainda durmo com as luzes acesas, como se isso pudesse me proteger de alguém que já provou que pode entrar na minha casa quando quiser. Trabalhar como garçonete em um restaurante chique sempre teve seus desafios, mas também era um ambiente animado e dinâmico. A equipe era pequena, e isso fazia com que todos acabassem se conhecendo bem. Entre os funcionários, havia um dos chefes, chamado André, que sempre tentava puxar conversa comigo durante os turnos. No começo, achei que fosse só ele sendo simpático, apesar de suas perguntas pessoais parecerem um pouco invasivas. Ele perguntava sobre minha família, onde eu morava e fazia comentários como: seu sorriso é especial, sabia? Parecia algo bobo, então eu ria desconfortavelmente e mudava de assunto. Afinal, ele não era rude ou agressivo, só estranho. Mas, mesmo no início, havia algo no olhar dele que me deixava inquieta. Com o tempo, André começou a aparecer nos lugares onde eu costumava ir fora do trabalho. A primeira vez foi em um café que frequento regularmente. Ele apareceu, me cumprimentou com entusiasmo e disse que tinha passado por acaso. Achei estranho, porque ele morava do outro lado da cidade, mas não quis pensar muito. Depois, ele surgiu na academia que frequento. Foi aí que comecei a ficar desconfiada. Ele parecia surgir do nada, sempre tentando puxar conversa como se aquilo fosse coincidência. Quando mencionei isso a uma colega do restaurante, ela riu, dizendo que ele era meio excêntrico e provavelmente só estava tentando ser amigável. Mas algo não fazia sentido. Ele sabia onde eu estava com uma frequência assustadora. A situação piorou quando ele ficou mais insistente. Durante os turnos, ele fazia comentários que passavam do limite, como dizer que sabia qual perfume eu usava ou que minha roupa caía muito bem, mesmo sendo o uniforme padrão. Eu evitava confrontá-lo, porque não queria causar problemas no trabalho, mas isso parecia dar mais confiança a ele. Uma noite, depois de um turno cansativo, encontrei um bilhete dobrado dentro da minha bolsa. Era escrito à mão e dizia: "Você parece tão cansada. Devia descansar mais. Eu posso cuidar de você." Aquilo me fez gelar. Ele não apenas tinha mexido nas minhas coisas, como claramente estava me observando de perto. Decidi que era hora de tomar medidas. Comecei a evitar André sempre que podia, deixando de ir ao refeitório do restaurante e mudando meu trajeto para casa. Isso, no entanto, pareceu irritá-lo. Em um dos meus dias de folga, ele apareceu na porta da minha casa, dizendo que precisávamos conversar. Quando abri a porta apenas uma fresta, ele parecia calmo, mas havia algo ameaçador em sua postura. Disse que eu estava sendo injusta e que não havia motivo para tratá-lo mal, já que ele só queria ser meu amigo. Fiquei paralisada por alguns segundos antes de dizer que não era um bom momento e fechar a porta. Ele bateu algumas vezes, com mais força, mas foi embora. Depois disso, minha sensação de segurança desapareceu completamente. Depois desse episódio, André ficou mais ousado. Ele deixou outro bilhete dentro da minha bolsa, dessa vez com um tom mais agressivo: "Você não pode me ignorar para sempre. Precisamos resolver isso." Passei a verificar tudo antes de sair de casa, trancava as portas e evitava usar as mesmas rotas para o trabalho. No entanto, ele parecia sempre descobrir onde eu estava. Em uma noite, enquanto eu fazia compras no supermercado, vi sua silhueta no final de um corredor. Ele não se aproximou, mas ficou me observando, sem piscar, como se esperasse que eu tomasse a iniciativa. Saí sem terminar as compras, com o coração disparado. Alguns dias depois, o auge do terror chegou. Cheguei em casa depois de um turno e percebi que a porta estava ligeiramente aberta. Gelei. Entrei devagar, chamando por alguém, mas não houve resposta. Dentro da casa, tudo parecia normal à primeira vista, até eu encontrar uma das cadeiras da cozinha deslocada e um bilhete na mesa. Era dele.
A mensagem dizia: não consigo entender por que você está me tratando assim. Nós deveríamos estar juntos. Meu corpo inteiro estremecia. Liguei imediatamente para a polícia, mas sem sinais claros de arrombamento, eles disseram que não poderiam fazer muito. Passei a noite com todas as luzes acesas, tremendo ao menor barulho. Na noite seguinte, já era quase meia-noite quando ouvi um barulho vindo do quintal. No começo, achei que fosse o vento, mas então ouvi o som claro de passos sobre as pedras. Peguei meu celular, tentando ligar para a polícia, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o aparelho. Quando fui até a janela, vi André no quintal, parado, me observando com algo nas mãos, um pé de cabra. Seu olhar tinha algo de enlouquecido, como se ele estivesse à beira de um surto. Meu sangue gelou. Corri para trancar a porta da sala, mas, antes que conseguisse, ouvi um estrondo. Ele estava tentando arrombar a porta dos fundos. O pânico tomou conta. Liguei para a polícia, implorando por ajuda, enquanto ouvi o barulho da madeira cedendo. A porta dos fundos abriu com um estrondo, e ele entrou, gritando: "Por que você faz isso comigo?" Corri para o quarto, mas ele me alcançou no corredor. Ele segurou meu braço com força, tentando me imobilizar, enquanto eu gritava desesperadamente. O cheiro dele, uma mistura de suor e algo metálico, me enojava. Seus olhos estavam arregalados, e ele murmurava algo sobre recomeçar do zero. Peguei a primeira coisa que vi, uma luminária, e acertei com força em sua cabeça, o suficiente para ele cambalear. Corri para me trancar no banheiro. Foi quando ouvi as sirenes. Ele tentou fugir pela porta da frente, mas os policiais chegaram antes que ele conseguisse sair. Eles o detiveram no quintal, enquanto ele gritava algo incoerente sobre como eu estava destruindo sua vida. Quando os policiais o levaram, um deles me entregou a sacola que ele havia trazido. Dentro, encontrei várias fotos minhas, tiradas de longe, no trabalho, em casa, na academia. Uma delas me arrepiou mais, era da janela do meu quarto, tirada à noite, enquanto eu dormia. Desde aquela noite, tento seguir em frente, mas o medo nunca me deixou. Cada som no meio da noite, cada sombra, ainda me faz congelar. E sempre me pergunto: e se ele voltar?